Então, boa noite para quem está com a gente já agora desde o início. Sejam todos e todas bem-vindos à nossa live. Então, a gente vai começar a live se apresentando. Eu me chamo Caroline, sou pedagoga, mais de 10 anos de experiência na educação infantil, uma apaixonada pela educação, mãe da Isabela e estou aqui para fazer essa troca legal, muito importante com a Elisa. E agora eu vou chamar a Elisa então para se apresentar também. Boa noite, pessoal. Eu sou a Elisa, eu sou psicóloga clínica. A minha abordagem é abordagem sistêmica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu trabalho bastante com as várias idades, né? Mas principalmente meu foco sempre foi voltado com as crianças, né? E antes mesmo da minha formação, completa, eu atuei também na área da educação infantil. Então, eu tenho um pouquinho dessa bagagem que a gente pode discutir bastante, articular bastante, né? E é comum da minha prática. Então, eu tenho um carinho enorme por essa área, né? Não é a minha área, pedagogia em si, mas eu gostaria de falar que tenho essa bagagem, tenho essa experiência. E eu acho que a gente vem trazer algo que vai agregar, acho que realmente a todos, porque falar um pouquinho, dialogar sobre a educação, sobre a psicologia, é algo que só vem a enriquecer, né? Não são áreas que elas se competem, pelo contrário, elas se complementam. Então, essa é a ideia, né? Da gente poder articular, né, Carol? Essa ideia de pensar no outro, pensar, aprender com o outro, aprender essas relações que estão permeando, né? Porque a escola, a família, nós mesmos passamos por inúmeras situações, como estamos passando nesse momento, né? E a ideia é que a gente possa aprender a partir do momento que a gente olha para a gente. Né? Então, esse é o nosso intuito, poder falar para vocês, em específico para a educação infantil, né? Porque a gente pensou num nicho específico para falar sobre a aprendizagem. Acho que todo mundo está passando por um momento tão delicado, tão é, único na vida de todos, né? Essa questão da pandemia e tudo mais. Mas eu acho que é bem importante a gente ter esse momento, esse diálogo, esse momento da gente aprender juntos, né? Estamos aqui, mas estamos aqui para aprender com vocês também, né? É Carol, a isso mesmo. ideia é essa, né? Eu queria que você pudesse dar continuidade aí nosso diálogo. Então, tá bom. Então, a gente quer convidar os professores nesse momento, quem está nos assistindo, né? Desculpa se eu gaguejar um pouquinho, tô um pouquinho nervosa, né? Fazer live, assim, não é todo dia. Não é para qualquer um. Enfim, e essa questão do aprendizado, né? A gente sabe o quanto na educação infantil isso envolve o vínculo, envolve a socialização, envolve o contato, o carinho, né? O estar próximo. Então, como que a gente está vivendo esse momento, tendo que dar conta de uma educação infantil à distância? Será que isso realmente é algo possível, né? Então, acho que é uma questão que a gente vai discutir ao longo da live, conversar com vocês, e enfim, se vocês tiverem perguntas também, eu vou tentar ao máximo, né, possível ler também os comentários. E eu acho que o que a gente precisa lembrar agora, né, são os princípios da educação infantil. Então, lá na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né, fala dessa questão do cuidar e do educar, né, desses dois conceitos, enfim, essas duas palavras, digamos assim, elas estarem em relação nesse processo de educar das crianças, né? Então, mesmo na escola, a gente faz movimentos de cuidar das crianças e a gente está educando ao mesmo tempo, né? Então, são vinculados o cuidar e o educar. E isso tudo, lá na base também, fala o quanto na educação infantil deve-se haver uma conversa com as famílias, né? Deve ser algo que não vai, por exemplo, uma criança, ela não vai aprender somente na escola, ter cuidado somente na escola. Isso vai ser estendido para a família, no vínculo, né, da família, enfim. Então, o quanto escola e família precisam conversar em tempos, digamos, normais.
né? Eu acho que a nossa proposta aqui é pensar também como continuar com esse vínculo, com esse diálogo entre escola e família, mesmo nesse momento à distância, né? Então, como que a gente pode fazer com que essa parceria realmente ela continue, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento assim de, digamos, tentativa e erro, porque ninguém viveu isso, né? Como a Elisa falou, é um momento inédito assim para nós, enquanto sociedade mesmo, né? Então, de como que a gente pode fazer uma nova proposta de educação neste momento à distância e lembrando muito, eu acredito assim nessa base que a gente já tem construída, que é a BNCC, né? Então, de pensar nesse cuidado, nesse educar juntos e o quanto essa parceria, essa relação escola e família, ela precisa acontecer, né? E como gancho disso, a gente pensou muito na questão de embasar nossa fala, né? Tanto na questão da prática, de realmente como fazer, né? E trazer a teoria dentro disso, né? E acredito, dentro do que eu estudo, do que eu vejo na minha prática, mais voltado ao consultório, mas que quando estive na escola também, a importância da gente pensar de uma maneira única. O que eu quero dizer? De uma maneira única, mas de uma maneira diferenciada. O que eu quero dizer com essa questão? De trazer, sair do pensamento linear, que a gente normalmente aprende no passar do tempo, seja em nossa formação de vida, no que a gente carrega, mas trazer também a ideia de um pensamento mais sistêmico. A minha abordagem, como eu coloquei na minha apresentação, é a abordagem sistêmica. Então, é natural eu falar e dialogar dentro dessa abordagem que é a minha abordagem mãe, vamos dizer assim, né? Que dialoga, que faz com que eu pare para pensar que eu estou inserida num contexto. Aqui, estando na minha casa, eu estou dialogando com outros sistemas quando eu estou na escola, quando eu estou estudando, quando eu estou em outros contextos sociais. E não tem como a gente pensar que a gente tá inserido nisso unicamente. Não, tudo isso tem uma interdependência, né? Então, o conceito da abordagem sistêmica, ele traz muito essa questão da interdependência, de que as partes e o todo, eles se complementam. A gente não tem como ver os seres humanos isolados e nem como um todo, como uma sociedade única, a gente falar de uma forma generalizada, né? Então, quando a gente sai daquele pensamento de linearidade de certo e errado, de aberto e fechado, de situações fechadas, a gente fecha o nosso pensamento também. Então, dentro da sistêmica, ela possibilita outras formas. Então, dentro disso, o que eu queria trazer dentro dessa minha abordagem, e que eu acho que ela vem sendo muito comum, eu acredito que dentro da pedagogia, dentro da educação como um todo, esse diálogo não é tão incomum assim, porque a gente de fato percebe o quanto que o aluno que está vindo da sua realidade familiar, seja social, econômica, emocional, várias outras dimensões, interferem na minha sala de aula, né? Então, como que eu vou lidar com tudo isso? Então, a gente precisa ter respeito a tudo isso, né? Respeito a essa característica, a diversidade, né? A gente não tem como isolar cada caso, pelo contrário, aí entra a questão de inclusão, aí entra vários outros assuntos, né? Que o nosso foco aqui talvez seja outro, a gente não pode abranger muitas coisas, mas a ideia é a gente pensar a partir daí. E por que daí? Principalmente por um ponto em específico. A gente está aprendendo e tudo que a gente aprende com a nossa estrutura. Então, desde a educação infantil, que é o nosso diálogo aqui, o serzinho tá vindo lá da sua família, às vezes pela primeira vez na escola, os pais estão se tornando pais pela primeira vez, muitas vezes, estão se tornando aprendizes também nesse mundo, né, de pais, de uma forma única. E eles estão trazendo toda essa bagagem. E o aprendizado deles, a estrutura deles está voltado a esse emocional. Então a gente aprende muito por esse emocional, né? Tudo que a gente aprende com gosto, com vontade, é porque afetou o emocional. Então por isso a gente fala tanto da afetividade quando a gente está falando de aprendizagem, né? Então pensar sistemicamente é pensar também dessa forma, que a gente está aprendendo junto
com o emocional, junto, considerando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me incomoda, enfim, todas essas questões. E a gente percebe que nesse momento de isolamento, a gente está tendo que precisar desse contato dos pais para que a educação de fato se estenda, chegue até em casa, né? E muitas vezes a gente está se deparando com situações econômicas, de saúde, o próprio isolamento que gera toda a ansiedade, de uma forma que limita tudo isso, né? Então, acho que é realmente fundamental a gente se colocar no lugar dos pais, se colocar, entender que esses pais estão passando por um momento difícil, né? E que precisa, de certa maneira, ser acolhido. E por que e como fazer tudo isso, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar que o papel do educador nesse momento é ensinar a aprender. Como que ele vai ensinar isso daqui para frente, né? Então, essa é a nossa preocupação, da gente dialogar em cima disso. Como fazer na prática isso, né? Carol, a bola é sua. Vamos ver o que você pode nos trazer na prática, né? Essa questão. Então, acho que os professores, né, também estão no momento de muita reinvenção agora, assim, né? E eu acredito muito na questão sistêmica, né? A criança é um ser integral, né? Então, a gente precisa entender que ele é permeado por várias partes, enfim, que constituem a criança, né? Desde o cognitivo, emocional, corporal. E esse é o momento realmente da gente priorizar atividades que pensem na criança como um ser integral, né? Então, assim, acredito que não seja as escolas mandando na educação infantil atividades, por exemplo, para pintar, para fazer coisas que só no fim vão ocupar o tempo das crianças, né? Eu acho que esse tempo que a gente está vivendo agora talvez seja muito mais importante que a gente consiga levar para casa, fazer com que as famílias consigam promover experiências significativas para as crianças de outras formas, né? Que seja realmente a partir de uma brincadeira, de uma atividade lúdica, de inserir a criança em atividades da casa, né? E até trago aqui de novo uma questão da TC, né? Quais são os eixos estruturantes da educação infantil? O que é o principal na educação infantil? São as interações e são as brincadeiras, né? A criança aprende dessa forma, aprende brincando, aprende nas interações. Então, que a gente possa pensar enquanto escola, enquanto educador, né, de passar isso para as famílias. Outro dia eu recebi só um breve parênteses, assim, eu recebi uma pergunta aqui pelo Instagram mesmo de uma mãe, pedindo sugestões de como trabalhar em casa. Então eu disse isso, assim, né? O quanto é importante que sejam atividades saudáveis, assim, eu digo emocionalmente saudáveis, né? Que sejam com significado para a criança e que sejam satisfatórias para a família. Então tem que ser algo que vá fazer bem, né? Então esse é o momento da gente pensar a educação infantil realmente para fazer coisas em família que sejam positivas para todos, assim, né? E pensando dessa forma, a gente pensou de fazer uma pergunta para vocês que estão interagindo aqui com a gente. Tem algumas pessoas que estão fazendo alguns comentários, eu acho que bem válidos e bem em comunhão aqui o que a gente está colocando, né? Eu queria que vocês pudessem responder como que vocês, enquanto professoras, qual é o recurso que vocês utilizam quando vocês estão frente a um ano novo? A começar um ano como foi 2020 agora, com uma turma nova, com alunos novos, com pais novos. O que vocês utilizam para poder enfrentar esse desafio? Eu queria que vocês pudessem ir dialogando com a gente aqui, talvez enquanto eu vou explicando e falando um pouquinho do que eu preparei aqui, né? Eu talvez não consiga ter tanta atenção. Carol, vou te pedir essa ajuda aí para a gente ir linkando isso. Mas eu queria poder articular em cima disso. Por quê? Porque dentro dessa questão da gente estar frente a um desafio e que a gente está realmente passando por um momento super único, né? Como eu falei anteriormente,
a gente precisa se conhecer e ver como que a gente pode se reinventar dentro disso, né? Além das crianças terem esse acesso e ter significado, como a Carol falou agora há pouco, né? Na questão das atividades terem significado, eu acredito que uma das coisas que eu consegui ler aqui, que as pessoas colocaram, do significado, e a Carol complementou isso, é também ter significado para os pais esse papel deles, né? Eu acredito que muitas vezes os pais, como muita gente colocou aqui, e que a gente também dialogou quando a gente pensou nessa live, eles não estarem preparados, eles não Uhum. terem a formação, né, É, dentro da área da educação, eles não terem paciência, eles não conseguirem ainda ter isso desenvolvido neles. E é a função do mediador passar essa visão. Então, assim, acho que é bem importante a gente pensar não só o significado para as crianças, acho que sim, fundamental, mas a gente pensar nesse detalhe de fazer os pais também terem o sentido, ter consciência de que eles precisam estar nesse momento desenvolvendo, porque é isso que a gente tem nesse momento. Temos o suporte, internet, temos como chegar até eles, mas são eles que vão estar, vamos dizer assim, neste momento, na linha de frente, passando isso, né? Então, eu acho que é bem importante a gente pensar em se colocar de uma forma, como que eu posso dizer, preparados para ouvir, preparados para dar esse suporte para eles, né? Eu acho que isso é fundamental. É, acho que é importante pensar nessa empatia, nessa questão de utilizar essas emoções e pensar justamente nisso, porque isso vai fazer uma total diferença para esses pais poderem acessar essas crianças, né? E aí isso vai ser uma coisa cíclica, uma coisa onde vai fechar, vai ter um sentido, né? Eu começo a desenvolver isso para os pais vão fazer isso para as crianças, naturalmente as crianças vão entender e vão fazer isso de uma forma prazerosa, gostosa e com o significado que a gente estava falando anteriormente, né? eu tô lendo assim os comentários e Uhum. bastante coisa falando da questão do vínculo, né? Então, realmente nesse momento que a gente está à distância, esse vínculo ele vai ter que ser muito feito com as famílias, né? Com os adultos que estão ali com os nossos alunos. Então, realmente assim a gente precisa pensar, né, o quanto os pais precisam de esclarecimentos muitas vezes sobre as propostas que a gente está mandando, por que a gente está sugerindo algo, né? Muitas vezes as famílias não Uhum. entendem e aí não vem o significado e acabam não conseguindo desenvolver aquilo de uma forma legal, né, positiva para as crianças. E veio agora uma pergunta, né? Como vocês veem a live para aulas de Uhum. educação infantil? Eu até ia falar sobre isso depois, mas acho que a gente pode trazer para agora esse momento, né? Uhum. Uhum. Assim, é delicado fazer uma live para crianças de educação infantil, querendo, por exemplo, que todas estejam atentas e dispostas naquele momento, né? Então, é algo que pode acontecer, mas a gente precisa pensar no tempo de concentração das crianças frente a uma tela, como que vai se dar, né? Como é que eles vão se sentir, vão se perceber nesse espaço online, porque a gente sabe, a gente faz uma roda com as crianças na educação infantil e eles se tocam, eles querem se pegar, né? Assim, pegar na mão do Uhum. coleguinha, eles Uhum. querem falar com o colega. Então, isso pode gerar um burburinho a mais nessa live com as crianças, e a gente tem que ver até que ponto isso vai ser positivo para a professora. Daqui a pouco se torna talvez até um processo mais frustrante. O que eu tenho visto de algumas escolas é justamente fazer alguns breves momentos de live com as crianças, pré-agendado com as famílias, né? Mas numa contação de histórias, numa questão de cantarem uma música juntos, ou, por exemplo, num momento é um aniversário de alguma criança da turma, e aí poder fazer esse momento ao vivo. Outro dia eu vi também uma proposta de que a professora ela fez uma interação individual com as crianças. Então, a professora fez live, mas com uma criança de cada vez. Então, às vezes, talvez isso seja. Talvez funcione melhor, né? Eu acho que vai depender muito do grupo de crianças que se tem, de combinar isso previamente com as famílias.
Mas o mais importante, assim, decidiu fazer live, bom, que seja um tempo que realmente seja curto, para que as crianças também consigam ficar ali naquele tempo e participar da melhor maneira possível, né? Então, acho que é importante a gente pensar nesses pontos, assim. Tem algumas perguntinhas e algumas complementações aqui, né? Tem gente comentando sobre a questão da live, né? Fazer direcionado para as crianças. E, de fato, algumas pessoas já até colocaram aqui o quanto é difícil isso, né? De a criança também estar realmente entendendo e parada ali, né, na frente, entendendo a live, talvez não, a gente não vê como um recurso tão oportuno nesse momento, mas talvez usar a nossa criatividade nesse momento de usar outros recursos. A gente pode usar a internet, sim, mas em vídeos curtos, em situações onde tem um significado, como a Carol colocou, ou como uma forma de acessar os pais para acessar as crianças, como a gente estava falando anteriormente. Então, acho que a live na educação infantil não tem tanto significado quanto talvez com outros segmentos, né? Mas eu acredito que a gente pensar nesse sentido de, dentro do contexto, inserir a nossa realidade, eu acho que faz total sentido, né? Ter essa sensibilidade, né? Não fazer uma coisa por fazer por obrigação. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Acho que outros segmentos, né? Educação, o ensino fundamental, o ensino médio, ou a própria educação ensino superior, ela dá muito certo online. Só que com a criança, eu digo mesmo até pelos meus atendimentos clínicos, eu não estou conseguindo fazer os atendimentos com criança. É muito difícil, né? Conseguir essa atenção. Então a gente tem que pensar em se adequar dentro da realidade que a gente tem, né? E acho que é bem oportuno. Outra fala que foi colocada aqui, que eu consigo acompanhar, outras agora que eu estou falando, eu não consigo acompanhar, sobre uma temática, Carol, que a gente já tinha pensado e que a gente pensou de colocar mais para o final, a retomada. Preparar a retomada dos alunos à sala de aula, porque uma hora sim essa situação vai voltar, né? A gente vai voltar a ter a nossa rotina, talvez um pouco diferenciada dentro do que a gente viveu com essa experiência. Eu acho que antes da pandemia, pós a pandemia, mas como preparar esses alunos, né? Eu acho que é uma outra fala importante que a gente já tinha planejado de comentar. Não sei se você quer responder algumas questões, Carol, ou se você quer que eu siga, como você prefere, que a gente mudou um pouquinho o nosso planejamento, mas acho que está sendo muito rico o que vocês estão trazendo, porque está complementando muito a nossa fala, né, Carol? E eu acho assim, ó, eu vi duas perguntas que eu gostaria de comentar, até comentários, são perguntas exatamente. Uma é live para crianças de 2 e 3 anos. Então, acho que é bem o que a gente já falou, assim, é uma questão de contexto. Tem que cuidar também. Algumas famílias nem as crianças vejam vídeos nessa faixa etária, né? Enfim, ou eles têm um tempo reduzido de tela, né? Tudo é uma questão da gente conhecer, perguntar para as famílias e realmente poder fazer da melhor maneira. Mas assim, 2 e 3 anos, o tempo de concentração é ainda menor, né? Assim, pensando, tem que ver se é viável. Eu acredito que talvez um vídeo que a prof mande contando uma história, cantando uma musiquinha, ou um áudio que seja, pode ser que ele seja mais viável, importante e faça mais sentido, né? Eu vou esperar a Elisa voltar. Eu vou comentar aqui, ó, essa questão do contato visual. Eu volto na dica que eu dei antes, que seria. Problemas da internet. Vamos lá, vamos seguindo. Eu vou terminar então aqui, ó. O vídeo para crianças menores, tá? Aí vem um comentário, mas será que esse vínculo, essa live, o olhar a professora no vídeo, se não mantém um vínculo? Aí eu sugiro, então, que se possa fazer de alguma forma o mais individualmente possível. Algo para realmente ver como a criança tá, conversar com ela. Eu acho que isso seria mais eficiente do que realmente uma live para turma toda, né? E uma coisa, um comentário que veio é que, por exemplo, nem todas as famílias, dependendo da sua realidade, elas têm acesso à internet. Então, a gente também precisa pensar que não é todo mundo, né, que vão ter acesso à internet. Então,
realmente, aí as alternativas, assim, elas se limitam um pouco. Eu conversei com uma prof que é da rede municipal, lá do Rio Grande do Sul, e ela estava me falando que encontrou que pelo WhatsApp é um caminho que ela consegue acessar as famílias. Então, as profs estão fazendo algumas intervenções com as crianças pelo WhatsApp, que foi o meio que mais conseguiu ter acesso às famílias nesse momento de distanciamento. Elisa, não sei se tu pode me ajudar a comentar um pouquinho sobre a questão de crianças especiais, né? Os pais de criança especial. Veio essa pergunta, assim, de como que Sim. poderia se fazer nesse momento, né? Sim, eu acho que cada caso é um caso, não tem como a gente generalizar essa resposta, né? Mas eu acho que tanto na questão de uma especificidade dessa, né? Na questão da inclusão, ou como talvez cada um no seu processo do aprender, né? A gente precisa respeitar o tempo de cada e a limitação e a realidade. A gente não tem como interferir nisso, né? Digamos assim, enquanto está no contexto escolar, a gente tem um certo limite que a gente pode articular algumas coisas. Agora, nesse momento, fica muito mais complicado. Então, claro, a gente vai ter defasagens disso, mas a gente vai ter que tentar estimular que essa defasagem seja a mínima possível. Vamos pensar assim, a criança ela é especial e volta. Eu acho que esse é um momento que a gente está passando por isso. As lives aqui no Instagram, elas realmente têm dado essa travada, porque eu acho que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu achei legal a colocação aqui, né, que algumas não, eu sei aqui de Florianópolis, do município, e o estado aqui de Santa Catarina também, que estão com um portal online de atividades. Agora a Elisa pode falar. Gente, peço desculpa, mas a gente tem esses imprevistos da internet. Vamos lá, né? Vamos retomando a fala. O que eu quis dizer com essa questão da educação, né? E a questão da educação especial, eu não queria cortar a tua fala, mas já peguei o gancho aqui, estou tentando continuar. É a gente pensar na realidade da criança e na realidade da casa da criança, né? Por exemplo, se a criança ela tem alguma questão mais específica na questão de compreensão, enfim, a gente vai ter que partir do que ela consegue, né? E o que talvez os pais também conseguem acessar essa criança. Vamos pensar, um síndrome de Down, ou uma criança autista, ou situações né, como autismo, que às vezes, dependendo do caso, são situações bem mais delicadas a gente trabalhar, a gente vai ter que abordar o aprender dela. Lembra da minha fala anterior lá do aprender dentro da nossa própria estrutura? A minha ideia é a gente sempre pensar cada caso é um caso, né? A gente não fugindo à resposta dessa pergunta, mas a gente realmente respeitar a particularidade e a gente pensar e conseguir ter esse olhar, essa percepção de como essa criança está aprendendo. Então, algumas ideias foram colocadas aqui pelos comentários e a própria Carol, acho que comentou, sobre a importância da rotina, de inserir a criança dentro da rotina, seja participar da organização da casa, de participar de algumas coisas. Isso também é um aprender, claro, não dentro da configuração da educação como um todo, mas também é um aprender. Então, eu acho que tem um ganho se a gente tiver um olhar menos dentro de um ideal e a gente começar a trabalhar em cima daquilo que é possível. Porque assim a gente vai conseguir argumentar até com esses pais e com a própria criança de que ela não ficou parada. A gente precisa dar significado para elas, entende? Tanto na questão da inclusão, quanto em qualquer criança que tenha o seu processo e pode estar um pouquinho mais lento do que outros. Então, aquela criança que tem estímulo, que tem os pais que estão ali super presentes, é claro, a criança vai se desenvolver muito fácil. Mas aquela criança que tem mais limitação, a gente precisa partir do princípio dela. A gente não consegue pensar nessa questão de uma maneira, como eu posso dizer, enquadrada. A gente precisa respeitar esse crescimento, esse desenvolvimento. Então,
eu penso dessa forma. Quando me chega uma criança no meu consultório e eu preciso trabalhar essa questão de inclusão, eu penso dessa maneira. Eu parto do princípio dela. É claro que a gente tem que pensar numa crescente. Então, a gente tem que planejar dentro do que ela conquista. E eu acredito que isso é muito comum na educação. Então, não acho que eu estou falando uma coisa tão distante da prática de vocês. Né? Então, acho que a gente precisa olhar para aquilo que a gente já conhece. Vocês têm potencial, vocês têm bagagem para poder articular dentro disso, entendem? Então, essa Isso. é a minha resposta. Não sei se eu consegui abraçar a pergunta que foi colocada em relação a isso, mas eu desenvolvo muito em cima dessa opinião, tá? Sim, e eu acho que só falando um pouquinho mais sobre rotina, né? Talvez realmente seja complicado nesse momento a gente exigir, né, digamos assim, das famílias que se tenha uma rotina tão como na escola a gente tem, que a gente tem horários, né, bem limitados, não limitados, mas determinados para fazer certas atividades, certas questões da rotina mesmo. E pensar nessa rotina realmente como uma que dá segurança e previsibilidade para as crianças dentro do possível, né? Então, da gente conseguir orientar também as famílias nesse sentido de que a rotina ela é importante, ela vai dar segurança e assim a gente também consegue se organizar. Né? Eu tenho filha, estou trabalhando em casa e a gente precisa organizar uma rotina para que se tenha realmente determinado esses espaços, esses momentos, né, de bom, agora eu vou fazer a minha atividade, tu vai fazer outra coisa. Então, de conseguir organizar esses tempos de uma forma mais tranquila para todo mundo, né? Uhum. E a gente precisa pensar em casa o quanto a gente pode desenvolver o potencial das crianças, né? Independente de estar em isolamento ou não. Eu acho que a questão é bem essa que foi falada aqui nos comentários, né? Quando a gente coloca essa responsabilidade com as crianças, divide com elas, compartilha com elas, as coisas ficam mais tranquilas, elas aprendem habilidades de vida, né? Habilidades, questões que vão ser para a vida toda. Então, isso também é pedagógico, isso também são coisas que podem entrar no nosso planejamento, né? Participação nas atividades de casa, Elisa estava falando, né? Do quanto é Uhum. importante e tudo que a gente pode mostrar para os pais de que as crianças estão aprendendo. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando for estender a roupa, a criança participar, ela vai estar desenvolvendo a motricidade fina. Então, são nessas pequenas coisas que a criança está desenvolvendo muitas habilidades, né? E se a gente começa a dar nome para essas habilidades que a criança desenvolve, isso ajuda também as famílias a entenderem a importância, né, de estarem nisso, assim. Acho que tu pode ir falando, Elisa, eu vou só voltar numa Tá. pergunta que eu achei importante aqui. Uhum. Uhum. Tem uma pergunta em específico, um comentário ali em específico que me chamou a atenção, é quando a criança perde o interesse, né, pela questão do aprender, que profissional procurar, né? É difícil a gente responder diretamente, porque depende, eu acho que depende, a gente tem que pensar e ter um olhar muito próprio, seja a professora, seja a coordenação, né? Em primeiro lugar, essa criança, eu entendi a pergunta como a criança está inserida na escola, né? Então ela já tem o olhar da professora, talvez tenha o olhar da coordenadora. Pode já também estimular esse olhar de uma necessidade de um olhar, seja um psicólogo ou um psicopedagogo. Né? Então, no aprender, talvez a psicopedagogia, a própria pedagogia poderia estar abraçando, mas às vezes a gente precisa ir com o psicológico da coisa, porque às vezes esse aprender está muito vinculado à própria autoestima da criança, né? Então a gente precisa pensar nessa questão do processo do desenvolver dela, da personalidade dela, do quanto ela está acreditando no potencial dela, que é o que muitas vezes a gente acaba se deparando com a questão da alfabetização, né? Enquanto na educação infantil está muito vinculado mais nas questões sociais, na questão das conquistas dela, desde a questão do controle do xixi, do cocô, da questão do desfraude, enfim, mas do uso do bico, enfim, de algumas conquistas, isso vai se remeter lá na alfabetização. Então,
esse processo do estímulo está muito relacionado e que está muito relacionado com toda a nossa fala, de articular isso com a família, né? A gente tem esse diálogo e mostra isso para os pais da sociedade, mesmo que eles não tenham toda essa formação, mesmo que eles não tenham toda essa bagagem, como nós aqui estamos articulando e nós temos esse olhar e esse cuidado, é nosso dever estimular isso aí com eles, né? Seja com encontros, enfim, mas isso é o pós, né? O depois da pandemia, depois desse momento. Nesse momento a gente precisa articular. Então, às vezes até a gente olhar para práticas novas, como, né, eu estou misturando um pouquinho aqui a ideia da nossa sequência aqui, mas que a gente foi articulando outras coisas junto e está sendo muito positivo, porque a gente está dialogando dentro da prática de vocês estão nos devolvendo tudo isso. Eu acho que a gente consegue articular, a gente não é dono do saber, mas a gente tem uma bagagem. E tudo aquilo que a gente era nos contribuiu para a gente chegar até aqui. Seja aquele aluno difícil que a gente teve lá e que me fez pensar numa parte minha que eu não conseguia olhar e não conseguia aprender. E olha o quanto que aquele ano foi difícil, mas me enriqueceu enquanto professora, enquanto, às vezes, mãe, que algumas professoras já são mães, enquanto pessoa, enfim. Então, eu acredito... Ai, de volta. Aqui alguns comentários. É, Tem aqui um comentário que eu achei legal, né, da questão de uma dica, de os pais conversarem com as crianças, né, que vai chegar esse momento em que nós vamos retomar para a escola, que possivelmente a gente volte à normalidade, né. Aqui em Florianópolis, onde eu e eles estamos, a retomada é final de maio. Então, em junho, em princípio, as escolas voltam, né? Então, a gente já tem essa data programada. Então, acho que realmente é falar sobre isso, que esse momento vai chegar, né? Que para rever os colegas, para rever a prof, para fazer as brincadeiras na escola, né? E é muito legal isso de ir colhendo experiências que as crianças estão vivendo agora em casa. Então, realmente, já vi algumas atividades de profs que estão dando super certo, que é de fazer um diário, não de todos os dias, o que está fazendo exatamente, mas de conseguir anotar experiências que está vivendo, o que conseguiu realizar, o que aprendeu nesse período que esteve em casa, né? Por exemplo, uma criança que usava fraldas e por acaso desfraudou nesse período. Né? Olha que legal, aconteceu isso em casa, aconteceu isso durante a quarentena, então também acontecem coisas importantes nesse período de quarentena, né? Questão da alfabetização, daqui a pouco a criança despertou e tá escrevendo, tá lendo, tá vivendo essa experiência neste momento de quarentena. Então, são coisas que a gente precisa realmente valorizar, né? Então, o quanto a gente puder fazer com que as famílias guardem essas experiências, né? Eu acho que fica bem válido para essa volta depois. Foi. Perdi um pouco, mais um pouco. Mas vamos lá, vamos ser persistentes, vamos lá. Mas pode seguir, Carol, pode seguir. Eu vou pegando o fio da meada aqui. Eu tava só respondendo alguns comentários, né? Eu acho que aproveitei esse momento para isso, assim, da gente falar dessa retomada mesmo, né? Veio um comentário bem interessante das crianças terem experiências, as famílias anotarem, né? Guardarem de alguma forma esses relatos do que aprendeu, do que viveu nesse momento de quarentena, para depois, nessa volta, poder compartilhar isso com os colegas, né? Na escola, enfim. Então, acho que essa é uma ideia interessante, né? Que pode realmente contribuir muito para muitas aprendizagens, né? No pós-quarentena. Então, acho que isso é bem válido, assim, gostei dessa ideia. Com certeza. Bem legal. Peço desculpa, gente, mas não sei o que a internet está tendo aqui, que ela está, né, querendo brigar com a gente aqui para a gente não continuar, mas vamos lá, vamos ser firmes, vamos continuar na nossa ideia aqui, né, de poder contribuir com o nosso próprio crescimento, né, a nossa troca aqui, eu acho que a gente enriquece cada vez mais, né? Não só nós aqui, duas que estamos aqui na live, mas vocês todos que estão na live aqui junto com a gente também, né? Trocando aqui com a gente, né? Eu até perdi o fio da meada de onde eu estava falando.
Mas acho que a gente estava falando sobre o aprender, né? Sobre a questão de respeitar o nosso desenvolvimento, enfim, sobre o aprender a nossa autoestima, enfim, dentro da pergunta sobre o estímulo da aprendizagem, né? Aí você seguiu com as perguntas, certo? É esse o raciocínio, né? Que você estava me E passando. e uma coisa que veio também aqui nos comentários, uma Uhum, pergunta, é sobre a frustração dos pais, né? Porque uhum, também existe, assim, essa frustração do adulto também, de, poxa, essa aula vai ser assim ou não vai ser assim, ou, enfim, como, né, tá sendo esse momento para os pais e como que a gente poderia, né, como professor, então, lidar com essa frustração de aulas online, de ter que fazer atividade em casa, né? Eu acho que isso talvez seja algo que tu possa comentar também, Elisa. tá, deixa eu ver se eu entendi. A ideia seria comentar como que está sendo lidar com essa frustração de toda essa situação que a gente está passando, certo? Seria isso? É só porque eu estou meio perdida um pouquinho na da meada. É porque eu acho que tem muitos casos assim, né, de que as famílias estão. Eu acho que tem os dois lados. Tem famílias que estão pedindo atividades para a escola e tem famílias que não estão dando conta de fazer as atividades que a escola propõe, né? Então, isso está Uhum. gerando frustração, acho que dos dois lados das famílias, nos professores, enfim, talvez fique uma coisa meio. é, confusa mesmo, né? Então, talvez Uhum. como que a gente possa abrir um caminho, um diálogo sobre isso, assim, né? Eu acho que como que a gente pode orientar as famílias em relação a esse momento, assim. Eu acho que tudo na vida, e assim como a gente está passando por essa situação do isolamento, a gente, para trabalhar a questão da nossa ansiedade, da nossa frustração, é a gente lidar com a questão de que a gente não consegue também abraçar o mundo, né? Não estou dizendo que a gente tem que deixar de lado esses alunos ou essas famílias de forma alguma. A gente tem que ter essa escuta e esse preparo. Mas eu penso que se a gente pensar que a gente é responsável, que essa nossa fala, que a gente está falando sobre essa responsabilidade que nós, enquanto educadores, que estamos vinculados às crianças, temos, seja pais ou seja profissionais que estão com essas crianças, mas também tem a responsabilidade de cada família. E a gente, e uma das coisas que eu consegui ler aqui agora nessa volta avaliar a criança especial também, né? E eu acredito que essa pergunta também não é só para criança, para avaliar a criança especial, mas a criança que talvez não foi tão estimulada quanto ela estava sendo no ambiente escolar, né? Como fazer? Que eu vou tentar linkar as duas questões, né? Eu acredito que para a gente lidar com a frustração, como você estava colocando a pergunta inicial, a gente se dá conta de que a gente tem que lidar com os imprevistos também, que a gente tem que lidar com aquilo que a gente não dá conta, que é difícil. Como professor, eu acredito que se estamos aqui, somos responsáveis, a gente quer fazer o melhor por esse aluno, quer fazer o melhor para esse desenvolvimento acontecer da melhor forma, mas a gente tem alguma limitação. Então, lidar com essa frustração também é lidar com, às vezes, com coisas que a gente também não pode dar conta de tudo realmente, né? Então, acho que isso é fundamental e acho que na retomada é a gente pensar também numa avaliação e até ter argumentação para discutir com essas famílias. Poxa, enquanto aluno na escola, esse aluno estava sendo estimulado e ele estava conseguindo algumas autonomias, algumas independências, no caso de um desenvolvimento mais lento, seja especial ou não. Quando ele foi para casa, ele ficou sem esse estímulo. Olha, pai, olha, mãe, quanto é importante, né, a gente estar inserido, a gente estar falando a mesma linguagem, a gente precisa da parceria. Eu acho que vocês se argumentam, ficam cada vez mais cheios de argumentos para saber lidar com essa realidade e dizer assim, ó, a gente está falando algo que tem seriedade. Vamos pegar junto, ver esse aprendizado dessa criança. Essa criança pode ser estimulada. Agora, se ela não for estimulada, olha o resultado. Então, que essa pandemia seja o mais curta possível dentro da realidade, né? Essa questão do isolamento, e a gente tenha menos déficit desse progresso, né? Mas, infelizmente, tem horas que a gente não tem como dar conta. Então, a atração é algo que realmente é muito difícil de dar, mas que a gente tem que assumir que de fato tem, né? Pois é, olha, eu tô lendo os comentários, assim, né, e que
como que a gente vai fazer nessa volta para avaliar como a gente vai trabalhar com as crianças? Eu acho que isso é algo que ainda está um pouco em aberto, porque a gente não tem realmente ainda respostas 100% de como e quando será essa volta. Porque, por exemplo, aqui está programado para voltar no final de maio. E se não acontecer final de maio? A gente não tem, né, como saber nesse momento exatamente quando, o que fazer quando a gente retomar. Acho que a gente realmente vai ter que tentar focar um pouquinho assim no nesse momento agora presente que ainda está sendo um desafio para todo mundo, né? Realmente termos empatia com as famílias, com enfim os nossos colegas professores, né? Com todos assim, porque tá tudo ainda muito incerto, né? E realmente, assim, eu acho que tem a questão dos pais estarem trabalhando em casa, tem rotinas, né, Elisa, de famílias que os pais estão saindo para trabalhar. Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança no momento que a gente for fazer essas reflexões com a família ou pedir uma devolutiva de alguma atividade proposta, né? Então, realmente, assim, é um momento de muito diálogo, de muita empatia, de muita tentativa de parceria mesmo. Acho que é bem isso que a gente estava falando, né, antes. Uhum, uhum. Tem algumas perguntas que eu consegui pegar aqui, mas outras não muito. Eu acho que não é fácil, acho que a gente está num momento bem difícil. Acho que tem uma fala aqui, acho que o Eduardo colocou assim, né? Essa pandemia está exigindo mais participação dos pais na aprendizagem das crianças, mas tem alguns pais que ficam perdidos nesse. Eu acho que assim, de maneira geral, não só na educação, esse momento de isolamento, ele tá meio que assim, um olho muito maior do que na verdade já existia, né? Não é uma coisa nova. Então, os pais que eu acho que estão tendo mais dificuldade, na verdade, não são pais que nunca tiveram dificuldade. Normalmente eles já demonstraram de alguma maneira. Se são alunos que já eram de outros anos, claro, na educação infantil às vezes não passou tanto tempo assim, que eles são pequenininhos, mas talvez já foram parte de outros alunos, deles mesmos, já vão perceber talvez uma característica comum. Mas eu falo isso não como julgamento, eu falo isso como uma questão assim, essa é a característica dessa família. Então, qual é o meu papel? Se eu estou vendo isso, eu tenho que estimular, eu tenho que tentar fazer esse movimento de o que eu posso. Só que também eu tenho o meu limite, eu também tenho que saber lidar com esse limite, né? Eu acho que a minha fala acaba se repetindo dentro do que a gente conversou anteriormente, do que eu tentei falar e a internet está me cortando, mas que a gente precisa precisa ter o jogo de cintura e continuar firme e forte, né? Que, assim, eu tô tentando mostrar o modelo aqui, ó, gente. Não desista, uma hora com certeza vai dar certo, acredita, né? Com Brincadeira. certeza. Mas só aqui um pouquinho. Mas voltando seriamente, eu acho que tem muito nessa questão, a gente aprender a lidar com isso. Nós, enquanto mediadores, né? E me coloco também por já ter sido isso e na profissão da psicologia também, como a importância da gente pensar que nós temos um olhar mais. Os pais necessariamente não. Alguns pais estão e as crianças estão sendo estimuladas, a gente está recebendo fotos, exemplos. É tão gostoso ver que, mesmo na dificuldade, as pessoas estão aí agregando, estão fazendo um movimento tão positivo, mas a gente não pode desistir de estimular aquele que está lá ainda, que está precisando de estímulo. Mas são questões da pessoa e que a gente precisa, pelo menos, estimular, tentar, né? E quando voltar com gás, voltar, talvez não com tanta expectativa. Teve alguém que colocou aqui, acho que foi a Lucy, né? Que talvez não ter tanta expectativa nisso, mas nunca deixar de acreditar. É assim, gente, eu acho que uma fala que eu acho que é fundamental a gente pensar assim, vocês têm bagagem, vocês têm experiência, vocês têm sensibilidade, não é à toa que vocês estão na educação. E principalmente na educação infantil. Então, se vocês estão fazendo esse papel, essa função, muitas vezes vocês já foram pais, vocês já foram mães, vocês já exerceram tantas funções. Não estou dizendo que vocês têm que exercer essa função nesse momento, mas vocês têm que estar atentos para estimular que esses pais venham a exercer a função deles, né? Eu acho que isso é bem a leitura psicológica da coisa, mas eu acho que é bem importante para estimular você. Eu sei o quanto deve ser difícil
passar por toda essa pressão que eu consegui ler aqui. Tem gente falando, ah, mas tem a pressão da escola, tem a pressão dos pais, tem, enfim. Uhum. Teve uma live que esses dias a gente assistiu, né, Carol, da Giana e da Carolina, que foi bem importante, sobre a importância também de dar limite para eles. Eu acho que também é um outro assunto bem importante de, assim, vocês precisam estimular, mas vocês também precisam dar um limite, porque senão às vezes esses pais estão passando, vocês também são humanos, vocês também têm família, vocês também têm necessidade de vocês, e assim, ajudar sim, mas vocês também precisam enquadrar, que às vezes é a dificuldade que vocês têm com os alunos de vocês na sala de aula, e enquadrar os pais também, dar o limite para isso até na fala para a coordenação, para ajudar com as professoras, eu acho que é fundamental, né? Então, me veio essa preocupação também. Enfim, a gente foi acrescentando aqui dentro das falas, eu acho que está sendo tão rico, não sei, para mim está sendo Com bem certeza. positivo aqui, E, essa ô troca. Elisa, com certeza, eu Diga. acho que a gente poder responder, né, aos questionamentos e ver os comentários, assim, é super positivo. O que a gente agora vai ter que só cuidar, porque o tempo da live tá acabando. Sim, sim. Então, acho que a gente vai ter que se organizar para esse final, assim. Uhum, Provavelmente, Elisa, pensando aqui, né, a gente teve muitas perguntas da gente conseguir responder também de outras formas que a gente possa fazer com uns certeza. stories ou, enfim, Uhum, escrever sobre isso, né? E, e realmente agradecer assim, a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente teve, olha, muitas pessoas, né, nos assistindo, participando com a gente. Olha, muito legal, a Bianca colocou, sou fonoaudiólogo, mas está acrescentando muito. Então, que bom, sim, né? Que bom que a sim, gente sim, está com professores fonoaudiólogos. Imagino que tenha pessoas da coordenação, pais, mães, enfim, nos acompanhando. Isso é muito legal, isso é muito, muito rico, né? E sim, com realmente, certeza. assim, a gente precisa tentar ao máximo se manter firme emocionalmente. Assim, acho que a questão do limite que a Elisa fala, não só para os pais, mas de conseguir falar isso com as coordenações das escolas, de conseguir falar isso para a gente mesma, né? De estabelecer uma rotina de trabalho. Vai voltar, né? E que escola que a gente quer na volta? A gente quer uma escola acolhedora, a gente quer uma. Acho que a Elisa vai. Vamos ver se ela consegue voltar para a gente poder se despedir. E, e fico muito feliz mesmo com a participação de todo mundo. Muito rico. Depois eu vou ler com calma todos os comentários e todas as perguntas. Espero que a gente possa continuar fazendo trocas. Cheguei, pelo menos para me despedir, gente. Ai, que complicado isso. Desculpa, Carol. Vamos lá. Eu acho que um pouco do que eu consegui ouvir da fala da Carol aí para finalizar, eu acho que é muito rico. Estou muito feliz de ter feito isso, né? De ter vindo essa ideia da gente discutir. Agradeço quem nos estimulou a isso e agradeço, Carol, ter também a gente pensado junto, né? Nessa proposta. Realmente não está sendo fácil. Realmente ter essa oportunidade da gente dialogar, eu acho que enriquece para todos, para a gente também, inclusive, né? Porque faz a gente pensar em tantas coisas que a gente pode articular juntos, quem sabe ideias próximas aí, outras lives, outros stories, outras formas de nos conectarmos. Eu acho que isso é bem positivo. Agradeço imensamente e peço desculpa pelos intervalos aí no meio, mas que eu tentei resgatar aí e trazer conteúdo para vocês dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu já tive como prática e me coloco no lugar de vocês, né? Que eu acho que também é esse o momento de se colocar no lugar dos pais nesse momento, porque não é fácil, né? Então, com essa rede de apoio, com essa rede, esse bom interesse, essa intenção, né? Com muito amor e carinho, eu me despeço e agradeço a vocês. Isso, e Qualquer só para coisa, deixar. estamos à disposição aí para qualquer momento e a gente está aí para, né, fora aí da live, poder ajudar vocês, tá bom?
Isso, e só para avisar, essa live vai ficar gravada, fica por 24 horas aqui no Instagram. Então, quem quiser assistir ou pegar alguma parte que não conseguiu antes, vai ficar disponível. E mais uma vez agradecer. Eu vi que tem mais algumas. Ficou uma pergunta aqui, eu acho, para o final, para a gente refletir, né? De que escola a gente quer na volta, né? Eu acho que o nosso papel agora é justamente a gente conseguir manter vínculos, manter vivo essa presença da escola em casa para as nossas crianças, nossas famílias e poder voltar realmente com uma escola. Não vai ser igual, porque eu acho que está todo mundo se transformando, se reinventando nessa pandemia. Não tem como voltar igual exatamente, mas que escola é essa que a gente quer, né? Então, uma escola, Sim. acredito que acolhedora de tudo que foi vivido por todos, né, nesse período de isolamento, distanciamento social. Então, obrigado mesmo. E quem quiser, né, Elis, estamos à disposição aí no direct. Enfim, Certeza. conversem com a gente sempre que necessário. Com Muito obrigado, certeza. gente. Todos. Obrigada também. Tchau, tchau. Tchau.